A Câmara de Ribeirão derrubou em sessão extraordinária a aplicação de multas para quem não usar máscaras em locais públicos. Os parlamentares voltaram a criticar a postura do Executivo na criação de decretos inconstitucionais. O decreto legislativo que susta os efeitos de 2 artigos do decreto da Prefeitura foi aprovado por unanimidade ontem durante sessão extraordinária realizada por videoconferência. Um dos artigos anunciados na semana passada pelo prefeito Duarte Nogueira tratava de multas para a falta de uso de máscaras pela população e para os estabelecimentos que descumprissem a medida. O decreto legislativo foi proposto pelo vereador Alessandro Maraca. Segundo a nossa Constituição, o artigo 5º da Constituição, em um de seus muitos parágrafos, ele diz que ninguém é obrigado a fazer nada senão por força de lei, né? Então nós precisamos de uma lei para proibir as pessoas de andarem nas ruas sem máscaras. Durante a sessão, os parlamentares voltaram a criticar a postura da Prefeitura com o uso excessivo de decretos municipais. Os vereadores também falaram da falta de diálogo entre os poderes e também da inconstitucionalidade de algumas medidas apresentadas pelo Executivo. Então eu queria deixar claro aqui, senhor presidente, que eu não sou contra o uso da máscara, mas o decreto do senhor prefeito que impõe à população multa não pode persistir. É certo que há doutrinas que consideram constitucional a instituição da multa por decreto, mas também há parte considerável da doutrina constitucional que considera ilegal a imposição de multa por decreto. E, obviamente, senhor presidente, eu vou me filiar àquela corrente que prestigia o Poder Legislativo. Nós teríamos que educarmos, que nós darmos a forma de como ser feita a coisa. Então, você não educa, mas pune. Isso eu sou contra e sou a favor pela inconstitucionalidade que foi apresentada pelo vereador Maraca. A medida que previa a aplicação de multas para ausência de máscaras já havia sido criticada no início da semana por integrantes da mesa diretora. Muito se questionava sobre a forma como isso seria aplicado na prática, já que famílias carentes não teriam condições de comprar essas máscaras, que também não são encontradas facilmente nos estabelecimentos. Hoje, muitas famílias não têm condição de ter a máscara. A prefeitura vai dar essas máscaras a essas pessoas que não têm condição de comprar? Eu tenho certeza absoluta que não. E como que vai ter essa fiscalização na cidade toda, sendo que a fiscalização da prefeitura não consegue fiscalizar a 2, 3 quarteirões? Esse advogado especialista em direito público diz que os vereadores tomaram a decisão certa pela busca da constitucionalidade. Foi uma decisão justa da Câmara, uma decisão social e atenta à questão da pandemia e à grave crise que está vindo para o país. Parabéns a todos os senhores vereadores que votaram pela derrubada do decreto municipal, decreto este estritamente inconstitucional. Tem que ficar de olho. Ele ainda voltou a falar da importância do decreto legislativo que pode tirar os efeitos das medidas impostas pela Prefeitura. Diz ainda que, a partir de agora, é importante a Câmara ficar atenta em todas as ações do Executivo. A Câmara tem que começar a fiscalizar mais, porque está sendo um grande negócio a pandemia para vários administradores de prefeituras de cidades médias e pequenas do país. Se a Câmara for observar bem e olhar para o lado da dispensa de licitação, talvez encontre algo como encontrou na derrubada desse decreto inconstitucional. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube.